Educação à distância, mudando realidades. Bem-vinda, minha aluna, bem-vindo, meu aluno aqui do Instituto Federal de Rondônia, do curso de Gestão Pública. Professor Arthur, para a sua última aula, né, aqui da nossa disciplina de Planejamento e Gestão Estratégica. Sei que você vai ficar triste agora, mas, né, eu vou voltar, tá bom? Logo em breve, pode ser que eu volte com uma outra disciplina aqui no seu curso, beleza? Então vamos lá para a nossa última aula, né? A unidade 6, e hoje, gente, tratando já de um tema que tem a ver e não tem a ver. Vamos falar o seguinte: quando a gente fala de planejamento estratégico do Estado, né, seja ele federal, estadual ou municipal, consequentemente a gente também estuda o plano plurianual, ou seja, os instrumentos de planejamento orçamentário e financeiro, né? Que são o o PPA, a LDO e a LOA, né? O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ou seja, o próprio orçamento, né? Na sua forma ali. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, né, do PPA junto com o planejamento estratégico. A ideia, gente, é que o planejamento estratégico ocorra, né, em consonância com o planejamento orçamentário e financeiro. A gente percebeu que até então a gente vem estudando estratégias, objetivos e metas. Agora a gente vai ver um pouquinho do que é esse PPA dentro do planejamento estratégico. Vocês vão ter uma disciplina específica disso aqui, que é mais para a gente poder dar uma pincelada, né, e perceber como é que é essa junção das duas temáticas, né? Lembrando que na minha disciplina, do professor Arthur, que a gente está tratando aqui, é o planejamento estratégico, né? Organizacional, os objetivos, as metas, os temas estratégicos, BSC, aplicação ali então lá da matriz SWOT, tudo isso para dar suporte à gestão estratégica como um todo. Como é que você vai fazer o monitoramento da sua estratégia? Perfeito, aqui a gente vai ver então mais a parte financeira e orçamentária e também aplicada a essa gestão estratégica. Vamos lá então, vamos agora para o nosso slide aqui na tela e falando um pouquinho, gente, sobre esse plano plurianual, né? O que é o PPA? Conhecido muito como PPA, não sei se vocês já tiveram essa disciplina no curso, mas aqui é mais uma base introdutória. Então é um instrumento de planejamento governamental de médio prazo, né, previsto na Constituição Federal. O que ele vai criar? Diretrizes, objetivos e metas de quem? Da administração pública para um período de 4 anos, né, organizando as ações do governo em programas que resultem em bens e serviços para a população. Então a ideia é, assim, o PPA é uma lei, ele vai dar origem a uma lei e é um documento por escrito, né, onde tanto a âmbito federal, a âmbito estadual ou a âmbito municipal, o chefe do Poder Executivo, o presidente da República, o governador do estado e o prefeito da cidade, eles vão ter que elaborar essa proposta para cada período de 4 anos. Não vai coincidir com o mandato eleitoral dele. Então, por exemplo, se ele foi eleito agora entre 2000 para esse mandato 18, 19, 20 e 21, né, o PPA não vai coincidir, é sempre um ano depois. Beleza? Tranquilo? Vamos lá avançando aqui, olhando ainda para o nosso slide. Olha para cá para o nosso slide, né? Quais são os princípios básicos do PPA, né, gente? Ele vai primeiramente aqui identificar os objetivos e as prioridades do governo, identificação dos órgãos gestores dos programas e unidades orçamentárias responsáveis pelas ações governamentais e vai organizar os propósitos da administração pública em programas, né? Integração com orçamento e transparência. É muito comum a gente ver os programas, programa Minha Casa Minha Vida, né? O programa Bolsa Família, por exemplo, foram, né, programas governamentais aí que fizeram muito sucesso, né? Se não me engano, o FIES, eu não sei se o FIES foi um programa, não, o ProUni, né? O ProUni foi um programa, né, de bolsas aí para fomentar os jovens a conseguirem bolsas, né, parciais ou totais em universidades particulares. Então, enfim, lá no PPA, né, tudo aquilo que for planejado com seus objetivos vai se tornar programa para realmente, né, dar suporte a quem, gente? As pessoas, a sociedade. Perfeito? Essa é a ideia lá do PPA.
Aqui a gente vê uma transição e uma mistura do plano plurianual, PPA, né, com a gestão estratégica. Então, lá na dimensão estratégica, a gente percebe a visão de futuro, os eixos e as diretrizes estratégicas. Isso está onde? No topo. Né? Então, aqui, ó, com aquilo que a gente estudou, né, vou colocar no quadro, pode deixar aqui na tela mesmo, que a gente vai, deixa eu ver se eu consigo criar uma pirâmide aqui. Lembra que em umas aulas anteriores eu fiz para vocês, né, os níveis, aqui não foi, os níveis estratégicos, né? Aqui em cima o estratégico, aqui no meio o tático e aqui embaixo o operacional. Percebam a semelhança disso daqui, agora com um plano plurianual, né? Só a gente olhar aqui, ó, dimensão estratégica, dimensão tática e a dimensão operacional. Lá na dimensão estratégica é onde eu crio a visão de futuro, as diretrizes. Na dimensão tática, eu vou estabelecer os programas temáticos que vão ser elaborados, os objetivos. Na verdade, assim, os programas temáticos, eles vêm da dimensão estratégica para a dimensão tática rodá-lo, né? Colocar como os principais objetivos. Eu também faço a manutenção desses programas, tanto no nível estratégico quanto no tático. E aqui embaixo, o nível operacional, são as ações orçamentárias, ou seja, eu faço a previsão do recurso, é onde eu faço a aplicação daqueles recursos que foram previstos lá em cima. Então aqui a gente tem na verdade, um mix, né? Uma mistura da gestão estratégica que a gente está vendo com a gestão orçamentária. Então essa é a visão que você tem que ter dessa disciplina. Não é uma exclusão, mas sim uma mistura e um alinhamento das duas temáticas, né? Tanto a minha disciplina de planejamento e gestão estratégica, quanto a disciplina de administração orçamentária e financeira, né? Financeira e orçamentária, AF, ok? E quais são as principais, né, dimensões aqui, os principais conceitos dentro do plano plurianual? Primeiramente, a dimensão estratégica, né? Ela orienta a elaboração dos programas temáticos. A dimensão tática, né? Ela é expressa nos programas temáticos e nos programas de gestão. Né? Ela fica responsável, né, essa dimensão, por abordar as entregas de bens e serviços pelo Estado à sociedade. Então a gente vai fazer aquela rodagem estratégica, o nível lá em cima, né, nível estratégico. Dimensão tática, aqui já é algo mais departamental. E a dimensão operacional, ela vai relacionar-se à otimização da aplicação dos recursos, ou seja, onde os recursos realmente vão ser gastos, né? E aí eles vão ter esses recursos disponíveis, a qualidade dos produtos entregues, ou seja, eu vou ter que realmente verificar se aquilo foi entregue para a sociedade. Lá no plano plurianual também preciso da visão de futuro, né? Que é onde eu aponto como eu quero ser visto, né? Como eu quero ser reconhecido naquele país, ou naquele estado, ou naquela cidade. Lembrando que esse exemplo aqui de plano plurianual nós pegamos do governo federal. O eixo estratégico, né, define as principais linhas da atuação governamental para o período de implementação do plano no tocante à visão de futuro, ok? E as diretrizes, elas vão dizer o alinhamento estratégico necessário para a elaboração dos programas temáticos e bem como a construção da dimensão tática do plano. Então aqui é a visão do plano plurianual, ok? Aqui a gente faz uma outra diferença, ou seja, planejamento estratégico agora versus o plano plurianual, aquilo que a gente estava falando. Vamos lá olhar no quadro o que diz aqui, né, gente? Então, como podemos nos assegurar que o plano plurianual, detalhado anualmente pela lei orçamentária, está contemplado no planejamento estratégico institucional, ou seja, que é o foco da nossa disciplina, né? O PEI. Então, cada programa temático contemplado no PPA é constituído de objetivos alocados sob a responsabilidade dos diferentes órgãos, né? Cujas ações orçamentárias associadas estarão detalhadas lá na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Portanto, cabe ao órgão responsável por determinados programas e, consequentemente, objetivos e ações, sua execução física e orçamentária. Então, a ideia aqui é o quê? Se você tem um PPA bem elaborado lá no teu estado, lá na tua cidade, aí, o que ele está dizendo aqui? Que a gente tem que fazer isso, exatamente fazer a compatibilidade, pegar o que foi disposto lá no PPA, na LDO e na LOA e trazer isso para o planejamento institucional, né? Que é o foco da nossa disciplina, objetivo, visão de futuro, estratégia, e fazer essa tradução aqui para o planejamento institucional. Perfeito? Vamos lá, avançando aqui. Então deve ficar claro que, como instrumento que materializa as políticas governamentais,
por meio de programas, o Plano Plurianual, PPA, é quem justifica a necessidade dos planos estratégicos institucionais nos diversos órgãos. Então eu tenho que justificar como? Na administração pública, tudo é por escrito, tudo é motivado, tudo é justificado. Então se eu não posso colocar uma ação institucional totalmente diferente do PPA. A ideia que vocês têm que pegar aqui, nessa última aula, é exatamente isso. É o alinhamento entre o que foi previsto no PPA, né, com o que está sendo estabelecido lá na visão institucional. Perfeito? Bacana? Vamos avançar aqui mais um. E aí, gente, além da gente falar dessa questão do PPA, a gente traz agora quais são os principais processos, né? A definição de processo. Professor, o que é um processo? Eles vão corresponder a qualquer sequência de eventos com a finalidade de transformar insumos em produtos, ou seja, para colocar como exemplo aqui, temos o processo de produção de um veículo, aqui, no qual se utilizavam vários materiais para a sua produção, né? Isso é extremamente relevante para o alcance dos objetivos, razão pela qual vamos nos aprofundar um pouco mais ainda nessa análise que a gente está falando agora. Então, quando eu vou falar, por exemplo, de um processo de fabricação de um carro, um processo envolve vários subprocessos, várias tarefas, várias atividades, coisas menores, ok? Então, por exemplo, se você vai produzir um carro, você precisa de quê? Primeiramente dos seus stakeholders, né? Dos fornecedores, dos clientes, né? Qual carro que eu vou produzir, né? Que custo que ele vai ser vendido, para qual mercado, qual nicho. Após isso eu tenho que fazer o quê? Toda a verificação da minha cadeia produtiva, né? Quem vai me fornecer os pneus, os vidros, os aços, a bobina de aço, né? A parte de software do carro, o motor, né? Porque hoje, na verdade, assim, você não é uma produtora, você é uma montadora, né? Você vai pegando dos fornecedores que já produzem as peças, desculpa, o que você faz? Você agrupa elas, né, em uma empresa que monta veículos e ela acaba realmente montando. Dificilmente ela é uma fabricadora de carro, ela é uma montadora, né, montadora de veículo. Então, depois do conceito de processo, agora vamos ver aqui alguns exemplos de processos que são financiados, né, por ações públicas, né, os principais processos que são financiados por ações públicas. O primeiro deles aqui, prover aulas nas escolas públicas, né? Que é o que está fazendo aqui, ó. O IFRO é uma instituição de ensino, né, pública, perfeito? Letra B, elaborar proposta de lei, é um outro processo. Letra C, elaborar a lei de diretrizes orçamentárias, que é a LDO, vou colocar aqui para você, deixa eu ver se eu consigo marcar, LDO, né? Só lembrando que a gente tem o PPA, né, a LDO, e nós temos, meu Deus, isso é muito bonito, não, nós temos a LOA, né, são os 3 instrumentos, né, do planejamento, né, vou colocar aqui, instrumentos, vou abreviar, tá, gente, instrumentos aqui de planejamento orçamentário. Letra D, elaborar notas técnicas, pareceres, documentos informativos, também é um processo da organização. Gerir pessoas, é um processo que a gente faz na administração pública, né? Você está constantemente aí contratando, né, demitindo as pessoas, enfim, fazendo concurso, ok. Esse é o processo aí de gerir pessoas. Vamos para o quadro agora mais uma vez. A letra F, administrar recursos logísticos, né? E na letra G aqui, gerenciar os recursos tecnológicos e a informação. Né? Aqui são os principais processos, digamos, de um estado federativo ou, né, municipal, enfim, né, que fazem durante a sua execução. E aí nós temos também a definição dos macroprocessos, né, que correspondem aqui, então, a algo maior do que os processos, né, eles correspondem ao agrupamento temático de processos, sempre associados às competências de uma organização, né? Então, as organizações são constituídas com um conjunto de competências, cujo cumprimento exige a construção de um organograma com seus respectivos processos, né? Então, quando você agrupa esse processo, a gente fala dos macroprocessos. Nós falamos ontem das competências principais quando você vai criar a missão e a visão. Quais são lá, gente? A competência legal. A gente falou, eu digo ontem, né, em aulas anteriores, né, que eu nem sei mais quando foram gravadas, mas enfim, né, a gente vai falando ali das competências legais. Trouxemos para vocês o TCU, trouxemos a Polícia Federal, exemplos ali, né, que a gente analisou a missão de cada instituição dessa. Então, quando eu falei para você, gente, é essencial quando você vai elaborar uma missão, você verificar qual que é a real competência dessa organização. Exatamente isso que a gente faz aqui nos macroprocessos. A gente faz essa identificação também, tá, com a própria
a função daquela organização, beleza? Vem comigo agora mais uma vez para a gente finalizar aqui. Então, essa integração entre os processos que a gente viu anteriormente e os macroprocessos deve estar refletida no seu planejamento estratégico, né? E é fundamental para o desempenho dessa organização que você atua. Analise o quadro a seguir, né? Então ele vai apresentar aqui alguns exemplos de macroprocessos da Secretaria de Orçamento Federal e os respectivos processos que os estruturam, perfeito? Aqui a gente tem um exemplo aqui, ó, dos macroprocessos, por exemplo, Programa de Gestão Orçamentária. Vou colocar de caneta aqui que vai ficar melhor. Programa de Gestão Orçamentária. Então, quais são os principais processos da programação de gestão orçamentária? Dentro desse macro processo, o que a gente faz? A gente cria a LDO, a gente cria a LOA, a gente faz notas técnicas e pareceres, documentos informativos. Avaliação macro fiscal, a gente gerencia o cumprimento da meta fiscal, atualiza cenários fiscais, né? Como é que está o balanço daquele estado, daquela cidade. A gente avalia as projeções de receitas, né, que é quando o Estado ali consegue, né, a sua obtenção de recursos. E a gestão corporativa também faz parte do macro processo. Percebam que os macros são os processos principais de uma organização, né, aqueles, né, os globais. E aí dentro do macros tem os processos que realmente ocorrem para dar suporte aos macros. No último, gestão corporativa, a gente tem aqui, ó, promover articulação institucional com outras organizações, né, por exemplo, promover desenvolvimento institucional e gerir pessoas. Aqui, então, de uma forma resumida para a gente entender aqui o que significa os macroprocessos, e os processos são isso, né, gente? Então, por exemplo, dentro de um processo de compras de uma organização, seria o macroprocesso. Toda organização faz compra, né? O que seriam os processos, né? O pregoeiro, a licitação, o pessoal de logística que recebe, que distribui aqueles recursos que foram comprados, enfim, né? Dentro de um macro processo de gerir, por exemplo, de gestão de pessoas, você faz ali a contratação de pessoas, faz a demissão, beleza? O pessoal entra de férias, não entra, 13º, então todos os processos daquela organização. Beleza, gente? Aqui a gente, né, praticamente já encerra a nossa aula, encerra o nosso conteúdo, a aula de hoje um pouquinho menor para a gente entender, então, essa interdependência entre o planejamento institucional, que é o que a gente vem trabalhando aqui ao longo do curso, agora, na última aula, para a gente fazer esse alinhamento e essa explicação. Olha, gente, é importante, sim, que tudo aquilo que a gente falou de missão, visão, valores, análise SWOT, estratégia, esteja em consonância com os recursos financeiros, ou seja, com o PPA, a LDO e a LOA. Beleza? Eu fico por aqui. Desejo a você, minha aluna, meu aluno, sucesso na tua caminhada. Estuda muito, porque você vai conseguir, né, resultados aí positivos com o seu estudo. Nós estamos aqui no IFRO para te entregar um ensino de qualidade. Espero que você tenha gostado aqui do nosso curso, da disciplina, e até a próxima. Um forte abraço do professor Arthur. Educação à distância, mudando realidades.